Meu nome é Emily, e isso aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu estava no segundo ano na faculdade. Frequentei a escola em uma das cidades mais tranquilas e seguras do país, onde as pessoas eram amigáveis, o crime era praticamente inexistente e as sirenes raramente eram ouvidas. Devido a essa sensação de segurança, eu nunca tinha vivenciado nenhum encontro perturbador, mas tudo isso mudaria em apenas uma noite. Era o final de novembro de 2021, e meus amigos e eu decidimos sair para um bar para comemorar o término das provas finais. Embora a cidade fosse conhecida por sua baixa taxa de criminalidade, também era famosa por seus muitos bares e pubs, o que ocasionalmente resultava em brigas que atraíam a atenção da polícia. De qualquer forma, estávamos no bar, tirando fotos e nos divertindo. A sensação de alívio ao finalizar as provas era incrível. Por volta da 1 hora da manhã, eu disse aos meus amigos que precisava ir embora, pois tinha que fazer as malas para voar de volta para casa no dia seguinte. No entanto, eles queriam ficar e terminar suas bebidas. Então me despedi e saí do bar. Naquele momento, eu estava quase bêbada demais para ficar em pé. Então peguei meu celular e decidi pedir um Uber de volta para o meu dormitório. Felizmente, um motorista aceitou meu pedido quase imediatamente, o que era incomum para essa hora tardia da noite. Sentei-me em um banco do lado de fora do bar e logo vi um carro parar e alguém acenar do carro. Mesmo estando em um estado de embriaguez, presumi que esse devia ser o meu Uber, embora o aplicativo ainda mostrasse que ele estava a 4 minutos de distância. Eu ignorei isso, pensando que fosse apenas uma falha no aplicativo, e entrei no carro. No entanto, assim que entrei, imediatamente percebi algumas bandeiras vermelhas. Em primeiro lugar, o motorista não mencionou meu nome e não me cumprimentou. Além disso, ele não colocou o endereço no GPS, o que achei estranho. Embora ele devesse conhecer bem a área, achei que era um procedimento padrão. Eu tentei fazer algumas perguntas para puxar assunto, mas ele respondia apenas com uma palavra. Eventualmente, chegou ao ponto em que parei de tentar conversar com ele. Em certo momento, olhei pela janela e percebi que estávamos indo em direção oposta ao meu campus. Eu disse: "Senhor, minha faculdade fica na direção oposta." Ele olhou brevemente no espelho retrovisor, como se me reconhecesse ou entendesse, mas não se virou e continuou dirigindo até finalmente parar ao lado de um antigo prédio de escritórios. Foi quando eu lentamente recuperei a noção do que estava acontecendo, e o pânico tomou conta de mim. O falso motorista do Uber saiu do carro e me olhou enquanto caminhava em direção ao prédio. Eu não fazia ideia do que ele pretendia fazer, mas sabia que não era algo bom. Com meu celular, vi várias chamadas e mensagens perdidas do verdadeiro motorista do Uber. Eu sabia que não tinha muito tempo, então abri cuidadosamente a porta e comecei a correr, tentando manter o equilíbrio. Não havia muitas pessoas naquela parte da cidade, então corri para uma loja próxima que ainda estava aberta e liguei para a polícia. Dentro de minutos, 2 viaturas policiais chegaram ao prédio de escritórios, mas o carro já tinha ido embora. Eles me questionaram e garantiram que eu descrevi o carro em detalhes perfeitos. Ainda não tenho certeza se encontraram o carro ou não, mas gosto de pensar que sim. Um mês depois desse incidente, vi uma reportagem arrepiante sobre um casal que desapareceu depois de entrar em um carro que pensavam ser seu Uber. O corpo do namorado foi encontrado a mais de 20 milhas de distância, enquanto a namorada sobreviveu, apesar de ter sofrido graves hematomas. A notícia dizia que era alguém que eles aparentemente conheciam, mas sempre me questionei sobre isso. Até agora, o carro nunca foi oficialmente encontrado e o motorista nunca foi identificado. Essa experiência me deixou profundamente assustada e grata por ter escapado de uma situação potencialmente terrível. Em 4 de julho de 2019, eu havia começado a trabalhar como motorista de Uber como uma forma de ganhar uma renda extra para mim e meu namorado. Embora não fosse o trabalho mais lucrativo, a flexibilidade era um grande atrativo e a liberdade de não ter um chefe direto era um bônus adicional. No entanto, como em qualquer trabalho, era essencial estar atento ao que estava acontecendo. Naquela data em particular,
Era o dia da independência dos Estados Unidos e decidi fazer corridas de Uber, sabendo que haveria muitas pessoas nas ruas. Na minha cidade, o 4 de julho também coincidia com um festival anual de música que atraía milhares de pessoas. Então estava garantido que eu teria algumas corridas. Logo de início, comecei a receber pedidos de corrida à esquerda e à direita à medida que as pessoas saíam do festival. Optei por aceitar um desses pedidos e, em poucos minutos, vi um homem se aproximando do meu carro. Ele perguntou se eu era o motorista do Uber dele, ao que respondi com um simples sim. Ele entrou no banco de trás e, imediatamente, um forte odor de maconha me atingiu. No entanto, eu sabia que ele tinha acabado de sair do festival, onde fumar maconha era comum, então não fiz objeção. Durante toda a corrida, o passageiro continuou olhando fixamente para mim, como se estivesse observando cada movimento meu. Confesso que isso me deixou desconfortável, e eu só queria que a corrida terminasse logo. Em certo momento, ele parou de me encarar e pegou o telefone para fazer uma ligação. Eu me concentrei em dirigir, aliviada por saber que o destino dele estava a apenas 10 minutos de distância. Enquanto dirigia, pude ouvi-lo conversando em francês. Minha tia é francesa, então eu entendo um pouco do idioma, embora não seja fluente. Eu ouvia a conversa sem realmente prestar atenção, até que ele mencionou algo sobre uma garota com quem eu estava conversando. Nesse momento, meu sangue gelou, mas fingi não entender o que ele estava dizendo, embora sua conversa fosse perturbadora. Resumidamente, ele estava basicamente planejando algo relacionado a mim depois que eu o deixasse no destino, e esse destino estava a apenas 5 minutos de distância. Eu sou uma mulher pequena, com cerca de 1,63 metros e pesando cerca de 68 quilos, enquanto ele era muito maior e musculoso. Eu sabia que não tinha chance de resistir a ele, mesmo que tentasse. Com pouco tempo restante, peguei meu telefone e liguei para meu namorado. Meu plano era criar uma cena e inventar uma desculpa para sair da situação. Enquanto dirigia, liguei para ele e disse algo como: "Espere, ela está sangrando no chão. Diga a ela para ficar calma. Estou indo." Meu namorado estava completamente confuso e perguntava sobre o que eu estava falando. Felizmente, eu tinha formação em atuação, o que me permitiu fingir uma cena convincente. Desliguei a chamada e me virei para o homem, expressando preocupação. Disse a ele que minha avó tinha se machucado e que eu precisava sair rapidamente para ajudá-la, oferecendo-me para deixá-lo em algum lugar no caminho. Ele concordou, e assim que consegui afastar-me dele, liguei novamente para meu namorado, pedindo desculpas e explicando toda a situação. Eventualmente, relatei o incidente ao Uber, mas não tenho certeza se eles investigaram o caso a fundo. Quero agradecer ao meu namorado por ter atendido a ligação e à minha tia por ter me ensinado francês, o que me permitiu compreender a conversa do passageiro e tomar medidas para garantir minha segurança. Então, sou um motorista de entrega há aproximadamente 3 anos, desde o início da pandemia. Esta é uma ocupação muito mais estressante do que a maioria das pessoas imagina. Ao longo desse tempo, já lidei com diversos tipos de clientes, mas uma experiência em particular se destaca. Era uma quinta-feira, e eu estava atendendo pedidos do Uber Eats para pessoas que optaram por ficar em casa. Normalmente, aceitava pedidos até tarde da noite para manter o dinheiro fluindo, especialmente porque isso coincidiu com a ascensão dos aplicativos de entrega. Nesse dia específico, estava usando o Uber Eats quando recebi um pedido de uma casa não muito distante. O pedido era substancial, o que sugeriu que poderia haver uma boa gorjeta. Dirigi até o restaurante designado, peguei o pedido e comecei a viagem de 10 minutos até o endereço do cliente. O desafio adicional era o mau tempo, já que estava chovendo naquele dia. Dirigir na chuva sempre me incomodou, mas eu tinha que garantir meu sustento. Era por volta das 4 da tarde quando entrei na estrada que levava à casa. Para chegar lá, era preciso seguir um caminho estreito que se embrenhava em uma área arborizada, quase como um segredo bem guardado, a menos que você o conhecesse bem. Enquanto seguia pela estrada de terra a passo de tartaruga, estacionei em frente a uma pequena casa térrea.
Na varanda estava um homem sentado em sua cadeira de balanço, apreciando a chuva. Saí do meu carro e ele se levantou para me ajudar com a entrega. Inicialmente, ele parecia ser um indivíduo amigável, um típico habitante do campo, e ele se desculpou pela complicada localização. Eu assegurei a ele que não era um problema e desejei-lhe um bom dia antes de voltar ao meu carro. No entanto, ele insistiu que eu entrasse em sua casa para experimentar alguns doces que havia feito. Educadamente, recusei sua oferta e expliquei que precisava continuar fazendo entregas. Mas ele parecia ignorar minha resposta e continuava a insistir, até mesmo aumentando a oferta de gorjeta. Nesse ponto, minha paciência estava visivelmente esgotada, mas mantive a compostura e me fiz parecer ocupado no telefone, como se estivesse em uma ligação com outro cliente. Felizmente, isso finalmente o fez desistir e pegar sua comida. Assim que ele fez isso, entrei apressadamente no meu carro, liguei o motor e acelerei. Enquanto seguia pela estrada estreita de volta, vi o homem correndo atrás de mim em alta velocidade através do espelho retrovisor. A história poderia ter terminado ali, mas o que aconteceu depois foi ainda mais perturbador. Naquela noite, quando cheguei em casa com meu pedido, minha namorada e eu assistíamos às notícias. Houve uma reportagem assustadora sobre um homem na região tentando atrair crianças para seu veículo. Morávamos em uma área não tão segura, e isso infelizmente não era incomum. Porém, o choque veio quando mostraram a imagem do suspeito na TV e eu quase cuspi a água que estava bebendo. O homem na reportagem era exatamente o mesmo que entreguei naquela tarde. Fiquei completamente apavorado e estava convencido de que havia algo muito errado com ele. Eventualmente, ele foi preso e minha intuição provou estar correta sobre aquele estranho encontro.